Então vamos lá, gente. Essa semana, de quarta para quinta, foi a virada do ano bíblico. O que é isso? Lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus tira o povo do Egito, ele diz assim: este será o primeiro mês do ano. Ou seja, no período da Páscoa, Deus ele acertou o calendário do povo. Presta atenção nisso. Eu já falei várias vezes aqui na igreja, mas eu vou falar de novo para todo mundo entrar na mesma página. Então, lá em Êxodo 12, Deus, quando tira o povo da escravidão, manda celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma representação de Cristo, já lá no Egito. E quando o povo sai da escravidão, o Senhor diz que agora estava começando um novo ano. Êxodo capítulo 12. Essa semana, de quarta para quinta, foi a virada do ano no calendário bíblico. E se é o calendário bíblico, o que isso tem de importante? O que tem de importante é que Deus tem um calendário. Deus tem as estações dele. Você não viu ninguém falando disso. Você não viu isso na TV. Você não viu isso na mídia. Está bem baixinho aqui o retorno. A Páscoa, ela era celebrada no 14º dia do primeiro mês. Ou seja, a Páscoa bíblica também não é dia 5 de abril. A Páscoa bíblica, ela será entre o dia 2 e o dia 3, no calendário bíblico. E por que isso é importante para nós? Deus ele se move nas estações, então nós temos que prestar atenção na movimentação de Deus. Deus não se move de janeiro a dezembro. Deus ele se move no calendário dele, na palavra dele. O calendário que a gente tem hoje, é chamado de calendário gregoriano, é um calendário que ele foi instituído no século XVI, para corrigir um outro calendário, que é um calendário que veio com o Império Romano, lá no primeiro século. E quem instituiu o primeiro calendário civil que a gente vive hoje, foi o imperador Júlio César, no primeiro século. Ou seja, um calendário do Império Romano não pode ser o calendário do céu. Mas no século XVI fizeram uma correção, porque o calendário juliano, ele tinha 10 dias de atraso. Aí o Papa Gregório instituiu um calendário católico, que é o calendário que está em vigência até os dias de hoje. E é o calendário civil que todos nós seguimos, trabalhamos de janeiro a dezembro, está tudo ok. Nós vivemos ainda nesse calendário, mas nós temos que prestar atenção.
no calendário da Bíblia, no calendário de Deus. E, dito isso, eu quero falar com você sobre os processos de Deus dentro do calendário. O que é isso? Deus, ele tem tempo para todas as coisas. Você vê que Deus, ele estabelece o tempo do dia, o tempo do mês, o tempo do ano. Dentro do tempo, Deus tem as estações do ano. Essa semana começou o outono para nós. Em Israel começou a primavera. Deus estabelece o tempo para todas as coisas. Você pode ver, o inverno, é tempo de inverno. O outono vai cair as folhas das árvores. Tem gente que fala assim, não, mas o outono é meio esquisito. O outono é um tempo de guardar energia. A árvore, o que ela faz? Ela solta as folhas para não gastar energia. Não é que ela está fraca, ela está se precavendo. Por quê? Não é hora de dar fruto. Se não é hora de dar fruto, por que eu vou ficar gastando energia com as minhas folhas? Ela se guarda para quê? Para a estação certa, onde ela vai dar fruto. Nós deveríamos aprender muito mais com a natureza, porque às vezes nós estamos gastando energia na hora errada. Quantos de nós estamos hoje muito cansados? Eu fiz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com a liderança, e a pesquisa, ela tem de 1 a 5. 1 é muito cansado e 5 é saudável. O índice deu 2. Vida de paulistano, vida de quem mora em metrópole, trânsito, trabalho, paga a conta. Eu até conversei com uma pessoa e falei assim, gente, faz 50 anos que a gente vive isso, eu particularmente, porque nós temos uma vida estressante. E aí o que acontece? Se nós não prestamos atenção nos tempos de Deus, essa vida nos consome. Paulo vai falar em 2 Coríntios 12, eu acho que é o versículo 15, 5 ou 15, acha para mim. 2 Coríntios 12, eu acho que é o 15. Paulo diz assim, por isso eu me gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma. Paulo está dizendo para os coríntios, eu me gasto servindo a Deus e fazendo a obra de Deus. Então deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã. Como você tem gastado a sua vida? Porque a gente pergunta para a maioria das pessoas, cansado, estressado, não dorme bem, o rendimento está caindo. Quantos irmãos, eu não gosto de atrapalhar irmão, tem uns irmãos que vêm para o culto, mas ele dorme tão gostoso aqui no culto. Rapaz, é que esse irmão, ele crê que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Então ele fala, vou dormir. Cansaço, as taxas hormonais alteradas, o físico alterado. O que é isso? Deixa eu te falar. Nós não estamos entendendo a estação de Deus para a nossa vida. E se você não entender, olha para mim, se você não entender as estações de Deus, você vai gastar energia na hora errada e não vai ter energia para a hora certa. Então nós vivemos assim. Imagine alguém que está no verão, aliás, no inverno, aqui em São Paulo, andando de sunga e sem camisa. O que é isso? É uma pessoa que está com a roupa errada, no lugar errado, no dia errado. Será que hoje você não é a pessoa que está de short, de bermuda e camiseta num dia de inverno, vivendo o tempo errado e a estação errada? E aí quando chega o verão quer pôr blusa.
E a gente não entende o que Deus está fazendo. Que nessa manhã, o espírito de entendimento venha sobre nós. Diga comigo, Senhor, eu preciso entender as estações que o Senhor tem para a minha vida. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu falei de tempo. Deus tem tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Agora, dentro do tempo, como é que Deus se move? Dentro do tempo existem processos. Tudo na Bíblia tem processos. Deus é um Deus de processos. Olha para mim, presta atenção, isso aqui pode virar uma chave na tua vida hoje. Deus, desde a criação, estabelece um processo para as coisas serem estabelecidas. Se nós não entendemos o tempo, nos movemos no tempo errado. Se não entendemos processos, não fazemos as coisas do jeito certo. Gente, tudo tem um jeito. Se nós errarmos o jeito, a peça não encaixa dentro do tempo. E aí sabe o que acontece, gente? O tempo passa e não fazemos o que tínhamos que fazer naquele tempo. Não tem coisas da tua vida que não faz mais sentido fazer hoje? Por quê? Passou o tempo. Ah não, mas Deus, Ele há tempo para tudo, passou. Não adianta a gente querer fazer o que era para ter feito agora, já não vai ter mais o mesmo efeito. Porque era para ter feito dentro de um tempo. E por que a gente perde tempo? Eu sei que essa expressão é muito comum, perdemos o tempo. Por que perdemos o tempo? Porque não entendemos os processos de Deus. Isso está falando muito comigo nesses dias. Por quê? Eu estou buscando uma vida com propósito. Gente, se eu não fizer a minha parte, não adianta jejuar 40 dias e esperar Deus fazer um milagre. O jejum não é para mudar a Deus. O jejum é para me mudar. Eu preciso agora entrar no propósito de Deus. Então eu estou jejuando 40 dias para que Deus me transforma. Deus muda a minha vida, muda a minha cabeça dura, quebranta meu coração. Eu quero viver tua vontade. Então uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses dias: não atropele o processo. Entenda que eu me movo em processos. E eu falei para você que não vai dar tempo de falar sobre isso tudo hoje, mas nós vamos começar. E Deus vai nos conduzindo. Para falar de processo, Gênesis capítulo 1. Põe para mim, por favor. Deus criou o mundo em quantos dias? Em quantos? 6 dias ele fez tudo, no 7º ele... Vamos por 7. 7 dias, que é o tradicional. Deus é poderoso? É poderoso? Ele é o todo-poderoso? Sim. Gente, se Deus pode criar o mundo de uma vez, por que dividiu em 7? Se ele podia fazer... Ele não podia ter feito tudo em um dia? Aliás, irmão, seria muito mais rápido. Não seria mais econômico? Mas Deus não tem problema, Ele não quer economizar nada. Se Deus, que é Deus, estabeleceu um processo. Então vamos começar, vamos ler a Bíblia, para a gente entender tempos e processos. Vamos no princípio. Vamos lá, lê comigo. No princípio criou Deus...
Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Ponto. Deixa no 5. Tá. Deus começa a criação. Gente, qual a primeira coisa que Deus faz? Vamos entender processos. Vamos entender. Deus tem um processo na minha vida e na tua vida. O Deus que criou os processos, a primeira coisa que Ele criou, sabe qual foi? A luz. Disse Deus o quê? A primeira ordem de Deus qual foi? Haja luz. Diga comigo, todo processo de Deus começa com luz. Amém? Gente, isso é muito importante para nós. Porque vamos lá, eu estou começando uma nova estação na minha vida. Eu estou começando um novo tempo. Esse novo tempo pode ser, eu vou entrar numa novo emprego, eu me casei agora, eu vou para a faculdade igual os jovens. Vamos imaginar algo novo na tua vida. Gente, por que a gente começa as coisas e nem sempre essas coisas dão certo? Por quê? Veja bem, tudo que não tem luz, não tem o entendimento correto. Nós não temos o quê? A visão correta. Então, a palavra diz que haviam trevas. Gente, nas trevas, ninguém enxerga nada. Então, Deus, a primeira coisa que Ele faz, sabe qual é? Clarear tudo. Por quê? Quando as coisas clareiam, a gente tem a visão certa. Nós temos a visão correta. Sabe o que tem faltado muito para nós nesses dias? Luz. Luz para quê? Para enxergar a verdade. Enxergar onde Deus está nos colocando, enxergar o que Deus está fazendo. Quando não tem luz, quando você não começa com luz, você está fazendo as coisas ainda nas trevas. Por mais que você seja inteligente, intelectual, estudioso. Gente, você pode se matar na faculdade. Você pode virar um PhD, pós-doutor e adquirir uma baita de uma cabeçona dessa, de tanto intelecto, e mesmo assim você pode ser uma pessoa vivendo em trevas. Porque você está andando apenas onde você está vendo, fazendo apenas as coisas que você entende, mas não está vendo e vivendo o plano de Deus. Porque, gente, todo início de processo, a primeira coisa que Deus tem para você e para mim, sabe o que é? Luz. Quando nós não temos luz, sabe como é que a gente vive? A gente vive de opinião e ponto de vista. Então vamos imaginar que eu trago um assunto aqui para a igreja hoje. E eu começo a perguntar para todo mundo, o que você acha disso? E você, o que você acha? E você? E você? Sabe o que vai acontecer? Vai ser uma loucura. Por quê? Cada um de nós aqui tem o quê? Uma opinião e um ponto de vista. Gente, por isso que esse mundo está uma loucura. Cada um está falando das suas próprias trevas. Não está entendendo o que Deus está fazendo. Nós não podemos andar em trevas, gente, da nossa opinião, do nosso intelecto caído. Nós temos que pedir para Deus o quê? Senhor, traz luz na minha vida. Senhor, traz a revelação na minha vida. Ouça o que eu vou te falar. Você nunca vai entender casamento se Deus não te der luz para você entender o que é um casamento. Nunca. Eu já celebrei, irmão. Eu não tenho ideia de quantos casamentos eu já celebrei. Não tenho.
Centenas. Muito, muito. Alguns casamentos que eu celebrei, eles não duraram muito tempo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma cerimônia num lugar lindo, no Rio de Janeiro, um local. Irmão, gastaram milhões para fazer a cerimônia. A elite estava lá, um lugar lindo. O casamento não durou 2 meses. Ou seja, 30 dias. A mulher tem luz melhor para enxergar as datas. Um egoísmo. Um homem egoísta. Queria que a mulher fosse do jeito dele. Fazer à vontade os mimos dele. Ele não teve o quê? Luz. Se ele tivesse luz, talvez ele nem casasse. Não estou preparado para entrar nisso. Não sei o que é casamento, não vou fazer isso com essa moça nem comigo. Não sei fazer. Não estou preparado para morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. Se você não tem luz, você vai entrar no lugar errado e fazer do jeito errado. Por quê? Porque a nossa visão está contaminada pelas trevas. E nas trevas, querido, a gente não acerta nunca. Por isso que talvez você está aqui hoje dizendo: o que está faltando na minha vida? Por que eu não acerto? Por que eu não começo? Por que eu não vou para frente? Por que eu não estou enxergando? Gente, a primeira coisa que você tem que pedir para Deus, sabe o que é? Haja luz. Todo processo começa com revelação. Quando começou essa igreja? Essa comunidade começou na sala da minha casa. Eu não sabia o que Deus estava querendo. Muita gente me perguntava: vocês vão abrir igreja? Eu falava: você é maluco, eu não vou abrir igreja nenhuma. Todas as pessoas que abrem igreja são doidas. Doidas, estou falando sério. Se você tem um amigo e ele está dizendo que vai abrir uma igreja, desaconselha ele, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Se eu abrir igreja, a responsabilidade é minha e eu vou ter que fazer no meu braço. Você está maluco? Sabe o que nós fizemos? Nós reunimos um grupo de irmãos que estava andando com a gente e nós falamos: nós vamos jejuar 40 dias e nós vamos pedir que Deus nos mostre o que Ele quer. Nós não vamos fazer do nosso jeito. Irmão, eu já tinha mais de 20 anos de pastor. Eu sei fazer muita coisa. Eu sei pregar, irmão. Me dê qualquer texto bíblico, eu prego. Eu sei fazer. O nosso problema é que às vezes a gente quer começar uma nova estação baseado no que a gente já sabe. Aí dá tudo errado. Uma nova estação precisa de uma nova revelação. Uma nova estação precisa de luz. Eu não quero que você se ofenda. Eu quero que você enxergue. Talvez alguns de vocês aqui estão andando em trevas, por quê? Porque você está andando numa revelação que foi por um tempo. E você não está buscando luz para esse tempo da tua vida. O que foi, já foi, irmão. Não tem como voltar. Para de ficar lamentando. Deus te ama, tem misericórdia da tua vida e a obra dele não acabou na tua vida. O que você precisa fazer agora? Renovar o entendimento. Quando a gente perde a esperança, o que é perder a esperança, irmão? É falta de luz. Por que eu perco a esperança? Pensa comigo. Porque eu não estou enxergando mais perspectiva. Então veja bem, por que eu perdi a esperança? Simples a resposta. Eu olho para o meu futuro e o que eu estou vendo?
uma tela de trevas. Aí eu perco a esperança mesmo. Eu estou olhando para cá e não vejo nada. Eu tento ver saída, não tem. Vai perder a esperança. Agora Deus está começando uma nova fase da tua vida. Eu estou diante de um nada. O que eu tenho que dizer? Senhor, que haja luz. Uau. Aí eu venho para onde? Uau. A obra não acabou. Olha o que Deus ainda quer fazer na minha vida. Meu Deus. A esperança volta. Por que a esperança volta? Porque onde tem luz tem visão. Onde tem luz tem entendimento, onde tem luz tem revelação. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para te tirar desse lugar de trevas. E Ele está dizendo, eu estou começando uma nova fase da tua vida. Eu estou começando uma nova estação da tua vida. E eu estou dizendo na tua vida nessa manhã, haja luz. Diga comigo, haja luz na minha vida. Fala para quem está do teu lado, haja luz na tua vida. Diga, hoje você vai enxergar. Meu Deus do céu, eu recebo luz nessa manhã. Haja luz. Vamos, gente, vamos. Sem luz tudo é confuso, gente. Diga assim, não vai ter confusão na minha vida. Diga, onde tem luz não tem confusão. Minha mulher estava falando para eu parar de gritar. Eu esqueci, irmão, já gritei. Diga comigo, haja luz. Ah, meu Deus, eu estou com muita... Essa palavra está queimando no meu coração. Tem muita gente aqui, tua vida vai mudar hoje. Você estava com a visão muito turva. Você estava numa parede escura. Meu Deus, e Deus está abrindo o telão do céu na tua frente assim. Arabaxô, caiando, arabaxá, em nome de Jesus. Deus está abrindo um telão nessa manhã aqui. A minha obra não acabou na tua vida, minha filha. A minha obra não acabou na tua vida, meu filho. Aleluia! Uau! Versículo 6. Diga comigo, processos. Diga, tudo começa com luz. Está aquela confusão na tua casa, o teu marido não está entendendo o que você está falando, a mulher não está entendendo, os filhos estão gritando, para tudo. E diz o que? Senhor, derrama a luz. Senhor, ilumina a visão do meu marido. Abre a visão da minha esposa. E ora. O que vai acontecer? As trevas vão embora. Ai, minha vida profissional, eu não sei o que eu faço. Ai, está tudo acabado. Ai, porque o petróleo, o estreito de Hormuz. Irmão, você mora em Carapicuíba, você está aí. Rapaz. Mas a gente vê lá, porque essa semana inteira falou do estreito, está todo mundo no estreito. Senhor, abre os olhos porque eles não estão vendo. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos ainda estão subindo e descendo. Ainda tem um rei sentado no trono e ele governa sobre a face da terra. Ele é o rei da glória. Rebacatarabachá. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas e águas debaixo do firmamento. E as águas sobre o firmamento, assim se fez. E chamou Deus ao firmamento
Houve tarde e manhã, o segundo dia. Primeiro dia do processo, luz. Segundo dia, ele separa céu e terra. Firmamento, céu. Pronto. Separou. Olha o processo de Deus. E o que a gente aprende com isso? Quando Deus faz a separação entre céu e terra, Ele está dando clareza para a gente. Clareza do que é céu, clareza do que é terra. Dois ambientes distintos. Diga comigo, céu e terra. Não é uma coisa só. Ele separa. O firmamento chama céu. Ponto. Aqui embaixo, terra. Olha só. Você vai começar um novo tempo da tua vida. O que você tem que ter clareza? Você tem que ter clareza das coisas do céu e das coisas da terra. Você é um ser espiritual. O problema, sabe o que é? Nós somos mais terra do que céu. E aí nós não sabemos distinguir coisas do céu e coisas da terra. E aí nos perdemos na caminhada. Porque nós temos que saber nos relacionar com os dois. Esses dias eu estou fazendo o tratamento das cordas vocais. A minha terra está muito difícil. Mas veja bem, a minha terra está com problema. Mas eu não posso abrir mão do céu. Por quê? A última palavra vem de onde? Vem do céu. Quem governa? Digo, o céu governa. Amém? Então, a minha terra está com problema. A nossa terra é cheia de problema. O nosso físico, as coisas materiais, terra. Mas a gente nunca vai viver processos de crescimento se não aprendermos a separar céu e terra. E o céu tem que governar a nossa vida. Amém? A nossa humanidade terra, ela grita. As nossas emoções gritam. Tem dia que do nada bate uma tristeza, sim ou não? Tem dia que do nada bate um desânimo, uma incredulidade. Você fala, o que está acontecendo? Não tem dia que nada está acontecendo, mas parece que está tudo acontecendo? Sim ou não? Aí a gente fica meio perdido, por quê? Porque não entendemos as coisas espirituais que estão acontecendo. Porque a gente só sabe discernir terra. E temos que aprender a discernir céu e terra. Dois ambientes diferentes. Ouça o que eu vou te falar. Se você não enxerga o céu, as coisas do céu, tua vida vai ficar bem confusa aqui na terra. E aí sabe quem vai comandar a tua vida? Os homens. Os homens. Não, mas eu só peço conselho para os pastores. Os pastores, eles estão aqui para te aconselhar, não para dizer o que você tem que fazer. Porque senão nós estamos mandando na tua vida. Meu papel não é mandar na tua vida. Nem posso fazer isso. Porque Deus te deu o poder de decisão. Então, às vezes, nós estamos vivendo na opinião dos homens. Você vai no terapeuta e ele diz uma coisa, ai, meu terapeuta me disse. Você vai no médico, ai, o médico me disse. Eu vou no médico. O médico pôs a câmera lá na minha corda vocal, tem um nódulo grande na minha corda. Está lá, o exame está lá.
Só que eu continuo crendo que Deus está no controle. Agradeço a Deus pelos médicos. Meu Deus, já pensou? Para mim, a medicina é a misericórdia de Deus na terra. Deus nos dá graça para um cuidar do outro. Maravilhoso. Mas a última palavra na minha vida, ela vem do céu. Diga comigo, o céu domina. Ah, mas o juiz já decretou, o juiz, ok, o juiz é o juiz, ele tem uma autoridade, mas o céu domina. Deus reverte sentenças. Quantas sentenças na Bíblia Deus reverteu? Então ouça, você vai ter que discernir céu e terra para os processos acontecerem, porque vão ter dias, olha aqui para mim, vão ter dias que a terra vai dizer para você: acabou. Acabou. Você não tem mais jeito. Não tem cura. Não tem saída. A terra vai dizer isso para a gente. E nós? O quanto de céu há na nossa vida? O quanto de céu há na nossa vida? Nessa manhã, o Senhor está separando céu e terra na tua vida. Levante a mão para o céu e diga: o céu governa a minha vida. Diga: o céu governa a minha terra. Amém? Você está entendendo isso? Luz. Aí, segunda parte do processo, separa. Diga assim: eu vou separar céu e terra. Amém? O que você está pensando nesses dias? Céu ou terra? Quem está governando teus passos? Céu ou terra? Quem governa a tua fé? Céu ou terra? Ah, eu estou mal essa semana. O céu está mal? O céu está mal? O céu está triste? O céu está acabado? Não. Quem governa? Diga assim: Espírito Santo, me batiza com essa revelação. Amém? Quando você acordar pela manhã, levante as mãos e diga: o céu governa. Chama o céu, levante a mão um pouquinho, feche os olhos. Diga: vem sobre mim o céu, a verdade do céu. Arabaeira abaixou, vem. Toda mentira da terra seja quebrada em nome de Jesus. Toda raiz maligna seja desfeita em nome de Jesus. Todo espírito de apostasia está repreendido em nome de Jesus. Desânimo, abatimento, depressão, sai em nome de Jesus. Espírito de derrota, sai em nome de Jesus. Amém. Acho que eu vou falar mais um, versículo 9. Porque se eu for pregar os 7 dias aqui, nós vamos sair daqui quarta-feira. Ou então eu vou falar rapidinho, né? E aí quem for espiritual pega. Eu vou falar os 7, um atrás do outro, e quem está na unção vai entender tudo e está tudo certo. Aquele que o Tico e o Teco não estão funcionando hoje, assiste de novo. E se eu não explicar direito, que Deus tenha misericórdia de mim. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim fez. Aí Deus está separando água de terra. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele.
conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era? Diga assim comigo, todo processo de Deus é bom. Amém? Quem está vivendo um processo de Deus aqui? É de Deus? Então é bom. Se Deus te pôs num tempo de aperto, foi Deus? É bom. Vai trabalhar a tua fé, vai trabalhar a tua paciência, vai trabalhar o teu caráter, vai fortalecer tua musculatura espiritual. Tudo que Deus faz é bom. Processos de Deus são bons. Esses dias eu estou tendo que ficar mais quieto. Bom. Ontem teve aqui uma reunião para empreendedores. E eu fiquei vendo aqui os testemunhos. E aí o Igor me chamou para falar. Eu não queria nem pregar, irmão. Sabe por quê? Eu estou vendo as outras pessoas fazendo e isso é bom. Eu estou vendo Deus. Olha que coisa boa ficar quieto. É bom. Deus está no controle. Fui mandado embora. Deus permitiu? É bom. Amém? Como uma coisa dessa, Deus está separando na tua vida terra de água. Deixa Deus separar. Tem dias que Deus vai te tirar de alguns lugares. Para quê? Para separar alguma coisa na tua vida. Luz, ouça isso. Primeira coisa que ele fez foi luz. Segunda coisa, separou céu de terra. Terceira coisa que ele fez, separou terra de água, aqui na terra. Eu acredito que nesses dias, Deus vai separar algumas coisas na tua vida. Então ele vai dizer o quê? Isso aqui não é para você, isso aqui é para você. Você está entendendo isso? Olha o processo de Deus. Por que a gente naufraga em alguns processos? Porque nós não parar as coisas. Ficamos em lugares que não era para a gente ficar mais. Participamos de visões, filosofias, ideologias que não era para a gente participar mais. Ouça o que eu estou te falando. Deus está nesse tempo santificando e separando o povo dele. Não brinque com isso. A nossa vida não cumpre processo antes de passar pela separação de Deus. Deixa Deus te separar um pouco. Está muito nervoso, está muito estressado. Ouça isso. Quanto mais ofendido você é, mais o diabo vai levantar a gente para te ofender. E sabe o que Deus vai fazer? Vai deixar. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Para quê? Para te tratar. E para te mostrar que você está muito ofendido. Gente, a pessoa que está muito ofendida, ela está muito viva. Você está muito carnal. Você está muito ofendidinho. Ai, ninguém fala comigo desse jeito. Ninguém me trata desse jeito. Irmão, menos. O teu Senhor não era um influencer digital que ganhava milhões. O teu Senhor, ele foi humilhado e morreu numa cruz. Quem é o teu Senhor? Às vezes os nossos senhores se tornaram os coaches da internet poderosos. Ai, quem é a tua referência? A minha referência é aquele empresário que é demais. Você acha que eu estou seguindo empresário, irmão? Influência. Os poderosos desse século. Vá olhar a vida deles. Eu não conheço um homem de sucesso, pelo dinheiro dele,
eu conheço um homem de sucesso pela casa dele. Cadê tua mulher? Cadê teus filhos? Cadê tua família? Já está na quinta. É o samaritano. Mas ele tem sucesso financeiro. Grande coisa. Vai ficar tudo aí. Por quê? Porque não soube fazer separação na hora certa. Nessa manhã eu acredito que o Senhor está separando uma noiva, separando uma igreja, separando um povo que ama a presença. Irmão, eu não sei quantas trapalhadas você já fez, eu só sei das minhas. Mas chega uma hora na nossa vida que a gente tem que dizer o quê? Chega. Chega de trapalhada. Você pode ter errado a tua vida inteira, mas se você está aqui nessa manhã, Deus está te dando uma chance de se separar. Deus está querendo separar algumas coisas na tua vida. Igreja, eu preciso clamar para que você entenda isso. Não podemos mais ter uma vida atrapalhada. Chega. Você tem que dizer, Senhor, separa a minha vida. Minha vida está muito misturada. Água e terra está tudo misturado. Deus é um Deus de processos. Olha só, você não vai chegar no 7º dia se não passar pelo 3º. A gente quer a obra completa, mas não tem obra completa se você não deixar Deus te separar. Como é que você lida com dinheiro? Você já santificou tua vida financeira para Deus? Ou você tem uma vida financeira ímpia? Uma vida financeira de pecador, que não quer ser mudado? O teu celular está santificado? Se alguém pegar teu celular agora, ela vai se escandalizar ou vai se converter? O meu celular nunca teve senha para minha família. Minha família inteira mexe no meu celular. E eles entram muito naqueles aplicativos de banco. Uma maravilha. Esses dias a Heloísa me chegou, pai, você me perdoa? Falei, por quê, filha? É que o teu cartão está aqui na minha carteira faz tanto tempo. Eu nem tinha visto. Se alguém pegar teu celular agora, se converte ou se escandaliza? Teu computador, teus contatos. Gente, tem contato que não pode estar mais na tua lista. Exclua isso. Bloqueia. Tem gente que tem que estar bloqueada. E você mais radical. Tem gente que já Deus separou tanto da tua vida, que se tiver na mesma calçada, vai para o outro lado da rua. Porque não é para eu andar mais com isso. Não é mais tempo disso. Deus fez o quê? Me separou. Quando eu me converti, eu entendi tão rápido o que Jesus estava fazendo na minha vida, que na hora eu entendi, Deus está me separando. Todos os meus amigos do bairro davam risada na minha cara. Ó o crente. E há 30 anos atrás, culto de Santa Ceia, todo mundo ia de terno e gravata para a igreja. Eu pegava meu terninho, Santa Ceia, ia para a igreja. E quando a equipe de voluntários me escalava para servir a ceia, rapaz, isso é uma honra. Deus me separou para servir a ceia. Todo arrumadinho, 20 anos de idade, terno, gravata e Bíblia embaixo do braço. Na hora que eu colocava o pé no portão de casa, a rua caía na risada. Domingo à tarde, todos os meus amigos jogando bola na rua, e eu de terno e gravata indo para a igreja. Rapaz, mas eu colocava aquele terno e gravata com uma alegria tão grande. Carregar isso aqui, eu nunca escondi isso aqui, ó.
Eu tinha um líder de jovens na igreja. E eu, novo convertido, bocudo, né? Um dia cheguei para ele e falei assim: você não tem Bíblia? Ele falou: por quê? Eu falei: eu nunca vi você com Bíblia. Ele era meu líder. Aí ele: não, é que... né? Uma semana depois ele me procurou e falou: Deus te usou. Eu fui embora para casa morrendo de vergonha, porque eu tenho vergonha de carregar a Bíblia. E ele disse: nunca mais eu vou deixar de andar com a minha Bíblia. Sabe o que é isso? Se converteu, mas não está muito separado. Está na igreja, mas é um simpatizante do Evangelho. O que eu acho das igrejas? É gostoso, eu gosto de ir lá para ouvir uma palavra. Quando Jesus voltar, você vai subir ou vai ficar? Se ele voltar agora, se Jesus voltar agora, como você viveu os últimos 30 dias da tua vida? Como você acordou todas as manhãs? Quem é você quando você senta diante de um prato de comida? E você olha para aquele prato de comida e agradece? Quem é você quando vai se deitar à noite e Deus te guardou o dia inteiro, te livrou? Se Jesus voltar agora, como foram os últimos 30 dias da tua vida? Na escola, os jovens que estão aqui. Eu preciso falar que a maioria dos jovens que estão na igreja, eles são uma coisa na igreja, outra coisa na escola. Se a gente tivesse uma câmera para te ver na escola e na faculdade, o que a gente ia ver da tua vida? Se você quiser viver uma obra de Deus na tua vida, ouça isso. Deus é um Deus que separa as coisas. Água é água, terra é terra. Céu é céu, terra é terra. A gente vive tudo misturado e quer que Deus goste das nossas misturas. Deus é um Deus de processos. Deus separa. Terra é terra, água é água. Céu é céu, terra é terra. Carne é carne, espírito é espírito. Deixa Deus se separar nessa manhã. Ande com temor e tremor. Tema diante de Deus, tenha temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tem que temer a Deus, gente. Não posso falar essa besteira, porque eu temo ao Senhor. Tem dia que eu tenho vontade, eu falo para a pessoa: eu não vou falar o que você merece, porque eu sou um servo de Deus. Não é por tua causa não, você até merece, mas não vou te falar, porque eu temo o Senhor. Não vou falar. Vira as costas e vai embora. E deixa Deus te honrar. Sabe por quê? Porque você é separado. Ouça o que eu vou te falar, irmão. Não sei quantos anos você tem, mas você está a vida inteira querendo chegar no 7º dia e não chega. Por quê? Porque não entende processo. Processo. Deus é um Deus de processo, gente. Ele não vai mudar. Deus não vai mudar, tá? Malaquias 3,6. Eu sou o Senhor e não mudo. Quem tem que mudar somos nós. Eu tenho que mudar. Que silêncio. Onze e 18. Eu tenho poucos minutos para acabar o culto. Versículo 14. Se eu não acabar hoje, eu acabo domingo que vem, tá? Você vai voltar? Depois dessa? Ou desistiu? Diz também Deus: haja luzeiro no firmamento, nos céus. Aqui eu já vou resumir. Deus criou sol, lua e estrelas. E ele pôs os luzeiros no céu. Para que serve
Sol, lua e estrelas. Sol, lua e estrelas são medidores de tempo e sinalizadores de destino. O homem sempre mediu sol, manhã, tarde, noite, estações do ano e direção, norte. Onde está a estrela tal? Norte. Onde o sol nasce? Leste. Onde se põe? Oeste. Pelos luzeiros do céu, a gente sabe norte, sul, leste, oeste, direção. Deus é demais. No quarto dia, sabe o que ele põe na terra? Ele põe direção. Direção. Sabe o que Deus tem para nós quando nós buscamos a Ele? Nós temos uma vida com direção. Ai, eu estou num momento confuso, não estou entendendo o que Deus está fazendo. Volto para o primeiro dia. Não está entendendo o que Deus está fazendo? Trevas, está faltando luz. Quando a gente entra no processo de Deus, Deus separa, nos dá vida espiritual, céu e terra. Deus nos separa do mundo, água e terra. E Deus começa a nos dar uma direção. Quem quer uma direção nessa manhã? Diga, Senhor, eu preciso de uma direção. Quem está precisando de uma direção na área profissional? Levante as mãos. Diga, Senhor, eu preciso de uma direção. E sabe o que é a direção? Deus não vai sentar com você e vai dizer assim: olha, meu servo, de acordo com o mercado, de acordo com as estatísticas desse ano, de acordo com a notícia da Forbes, a área, não. Deus não vai conversar com você sobre o que está acontecendo. Sabe o que Ele vai te dizer? Ele vai te dizer: eu te conheço no ventre. Todos os teus dias foram escritos no meu livro. Eu sei para aquilo que eu te criei. E eu vou te revelar para onde você vai. Eu vou te revelar o que você é no espírito. Ai, o que você é? Dinheiro. Ai, eu sou técnico de não sei o quê. Ai, eu sou médico. Irmão, Deus, isso é o que você faz. Isso não é o que você é. Você precisa ter a revelação de quem você é. No dia que você entende quem você é, ninguém mais te abate. Porque eu não sou o que os homens dizem que eu sou. Eu sou aquilo que o meu pai criou para que eu seja. Eu sou filho dele. Amado de Deus. Então minha vida tem um destino. Eu estou numa fase da minha vida que eu não estou entendendo. Irmão, isso é o normal do ser humano. O ser humano está surtado, sabe por quê? Não sabe para onde ir. É a crise dos 30, depois a crise dos 40, a crise dos 50, a crise dos... Meu, é crise. Por quê? Não tem luz. Quem não tem luz não sabe para onde está indo. Mas olha que Deus lindo. Filho, olha para o céu. Quando Abraão não sabia mais o que fazer, Deus mandou ele olhar para onde? Contar o quê? Direção. Olha lá, segue. Gente, isso aqui é tão poderoso. Por isso que eu falei que não dá para pregar num culto só. Aqueles homens do Oriente que acharam Jesus, eles estavam seguindo o quê? O quê? Uma estrela. E aí o que aconteceu? Eles foram seguindo. A estrela parou em cima da casa. Gente, quem segue a estrela não perde a direção. Jesus é a poderosa estrela da manhã. Eu estou dizendo nessa manhã que você não vai se perder na vida, você não vai se perder no deserto, você não vai se perder na confusão do Brasil, não vai se perder na confusão da tua alma, não vai se perder na confusão religiosa deste mundo, porque você está vivendo os processos de Deus na tua vida.
Diga assim: Senhor, eu recebo o meu destino. Jesus, eu termino ou eu continuo? Me revela. Posso continuar? Amém. Aí do versículo 20 a 23, depois você lê em casa. Ele cria as aves e os peixes. E peixe. Por que, gente? Não podia ter criado toda a fauna de uma vez? Mas ele cria enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Aí depois, acho que no 21, os grandes que povoam a água segundo a sua espécie. Gente, peixe e ave representa movimentação. Você já viu a ave? Alguém aqui já voou alguma vez? Não. Eu estou falando aquelas coisas de criança, que a gente subia em cima do sofá. Não, só eu fiz isso. Honestamente, quem já bateu os braços aqui e já tentou voar? Parabéns, você é louco. Como eu. E a gente subia em cima do sofá e fazia o quê? Quem já disse, eu preciso voar, eu gostaria de voar? Todo mundo. Agora a ave está aqui paradinha, tranquila. A mãe dela, ela faz assim, ó. Rapaz, abriu, mexeu. E o peixe? Gente, como é que o peixe é tão rápido? Ele está ali paradinho e tal, do nada. Da hora que você fala, vou pegar ele. É uma tremida. E o peixe já está. No quinto dia, a terra estava parada. De repente, a terra começa a ter gente se mexendo. Tem seres se movendo. Movimentação. Ouça isso. Nas estações de Deus, uma das partes do processo de Deus, sabe qual é? Trabalhar a movimentação dele. Quando nós não entendemos os processos de Deus, nós nos tornamos pessoas travadas. Travada para falar, travada para pensar, travada para fazer. Quem aqui já perdeu uma oportunidade de tanto que você ficou pensando, e aí passou o tempo, você perdeu a chance? Aquela moça bonita que ficou esperando você. Eu não sou o Leonardo DiCaprio, mas eu estou melhor que ele. Mas o feinho fez o quê? O feinho fez o quê? Bateu a asa. De mexer no microfone. Se mexeu. Aquela porta de emprego. Ai, não é para mim, eu não tenho qualificação. Foi alguém na frente. Era hora de ir. Alguém tinha que pular na água. Quando as águas se movem, lá no tanque de Betesda, alguém tem que pular. Você está entendendo o processo de Deus? Chega uma hora que Deus fala o que para você? É agora. Faz. Abra a boca. Agora é o teu ministério. Tem gente que não está aqui nesse culto, eles estão em outras igrejas. Mas tem gente que está em algum lugar agora que já era para estar pregando, evangelizando e fazendo uma revolução na terra. Mas ele está dizendo, ainda não é a hora. Eu não estou sentindo.
E Deus está dizendo, hora de voar, hora de nadar, hora de se mexer. E eu sei que chegou o tempo para muita gente aqui. Eu quero declarar nessa manhã, Deus vai te destravar. Amém? Você vai ser uma pessoa destravada nessa terra. Vai entrar em todos os ambientes, vai falar, vai se expressar, vai comunicar, vai trabalhar bastante, vai conquistar bastante, vai realizar bastante, porque o Senhor está te dando movimentação. Ah, mas onde está isso na Bíblia? Isaías 40. Os que esperam no Senhor faz o quê? O quê? Voam com asas de águia, correm e não se cansam. Movimento. Amém? Eu estou dizendo, tem gente aqui que ainda esse ano você vai conquistar 10 vezes mais que o teu normal. A turma vai ter que correr para pegar o teu pique. Vão falar, meu Deus, mas essa mulher não para. Esse homem tem um dinamismo. Essa pessoa é animada todo dia. Já chega no escritório, hoje é o dia. Que chefe maluco. E todo mundo que está pegando meta está morrendo de medo. Ai, e você? Me dá a minha. Eu estou vivo. Diga comigo, eu estou vivo. Eu estou vivo. Não, fala com mais alegria. Diga, eu estou vivo. Se você está vivo, irmão, então é hora de voar e de se mexer. Versículo 24. Agora é uma parte muito linda. O 24. Olha só. Criou animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim o fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os domésticos conforme a sua espécie, todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era? Agora olha o 26. Lê em voz alta. Amém. Criou, pois, Deus o quê? Diga comigo, vida com propósito. Deus cria tudo. No sexto dia ele cria você. E ele diz o quê? Você vai governar sobre tudo isso. Por quê? As aves não têm minha semelhança. Os répteis não se parecem comigo. Mas você, eu estou criando a minha imagem e semelhança. Volta aqui do jeito que estava. Eu estou criando a minha imagem e semelhança. E aí, no capítulo 2, diz que Deus soprou o espírito dele na narina do homem. Vida abundante, vida espiritual. Esse homem que tem o espírito, ele tem um propósito na terra. Governar para Deus. Cuidar das coisas do Pai, com o Pai. Diga assim comigo, eu fui criado para governar. Para o meu Pai. Eu fui criado para cuidar das coisas do Pai. Eu fui criado com um propósito. Mas o pecado fez o quê? Destruiu o nosso propósito. E qual é a sentença que o homem recebe? Do suor do teu rosto você vai comer. Uma vida amarga, difícil. Quando a gente não entende os processos de Deus, nós caímos numa vida amarga sem propósito. Quantas pessoas você conhece hoje que não sabem nem por que estão vivas? Não governam nem a si mesmas.
estão desgovernadas. Quando a gente não passa nos processos de Deus, nós somos pessoas sem propósito. Por que você vai acordar amanhã, segunda-feira? O lugar que você trabalha tem propósito? A tua família, você está enxergando propósito na tua família? Quando nós falhamos aqui no começo, não temos luz. Nós não sabemos discernir céu e terra. Nós não separamos a nossa vida desse mundo. A nossa vida está tão misturada. E aí, ao invés de governar, nós somos o quê? Governados. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem está governando a tua cabeça hoje? Quem lidera teus pensamentos? Quando a gente não entende processos de Deus, nós somos pessoas desgovernadas. E aí, querido, é um prato cheio para o diabo. Um prato cheio. A gente não sabe mais discernir o que é tentação. Nós vivemos de oferta. Querido, esse mundo não tem mais nada para me ofertar. E ele vai ofertar o que você está precisando, viu? Mas quando você é cabeça, cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você governa. Eu quero declarar em nome de Jesus, esse é tempo de governo na tua vida. Deus te criou para ser cabeça e não cauda. Deus te criou para liderar uma geração, a fazer coisas boas. Amém? A tua família depois de você vai servir a Deus. Você é um divisor de águas na história da tua família. Você não vai perder teus filhos para esse mundo, não vai perder tua casa para esse mundo. E você não vai se perder nesse mundo. E para terminar, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Diga comigo. Quem obedece o processo, chega no descanso. Amém? Quem está precisando de um descanso aqui? Amém. Sabe o que é o descanso? É celebrar. Não é que Deus estava cansado e ele foi deitar porque ele falou, deu trabalho isso aqui. Eu não sabia que eu ia me meter numa enrascada, não. O descanso de Deus, sabe o que é? Celebração. Deus olhou tudo e falou, que obra linda, que obra perfeita. Você vai chegar e vai olhar para a tua casa e vai ficar tão feliz e vai dizer, Deus é bom. Você vai olhar para o teu trabalho e vai dizer, uau, deu certo. Deu certo. Você vai celebrar. Ouça isso. Quem cumpre processos de Deus vai chegar no dia da celebração de Deus. Irmão, não atravessa mais. Respeita o tempo. Você vai chegar. Tem algumas coisas hoje que eu olho na minha vida e eu posso celebrar. Eu celebro. Eu tenho 2 filhas grávidas agora. A Bárbara e a Bel. Elas chegam em casa com aquele barrigão. Eu celebro, eu falo, puxa, Deus é bom. Está aumentando a minha família. Mas sabe onde começou? O que eu estou colhendo agora. Começou lá atrás. Lá atrás. Quando a gente pediu para Deus nos iluminar. Deus, tira a gente das trevas. Deus, mostra a tua luz. É ali que começa.
Eu creio que Deus nessa manhã está dizendo para alguns de vocês, vamos começar de novo? Recomece. O Espírito Santo me mostra, tem pessoas aqui nessa manhã, que se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo, você vai se dar muito mal. Porque você está com o coração duro. Você está magoado. Você está brigando com você mesmo, você está brigando com Deus. E isso não vai dar bom na tua vida. É melhor você se humilhar, se quebrantar, deixa Deus te tratar, volta para o princípio. O princípio qual é? Haja luz. Deus quer te dar luz nessa manhã. Você deseja viver isso? Senhor, Tu és o Deus de tempos e estações, e é o Deus de processos. Cada dia da criação é um processo na nossa vida. Eu oro para que o Teu Espírito venha agora e traga sobre nós o entendimento dessa palavra. Tem gente aqui perdida, desorientada, vivendo estações erradas, processos equivocados. Quebranta o nosso coração, Senhor. Eu quero viver o tempo certo, a estação certa. Eu oro agora. Libera luz nesse lugar, Senhor. Ilumina meu irmão, minha irmã. Ilumina, Pai, cada um. Chega de trevas na alma. Chega de visão distorcida. Chega de ver tudo errado. Chega. Comece a orar e pedir para Deus luz. Comece a orar, vamos orar por isso. Haja luz. Haja luz na minha vida. Ore, irmão. Haja luz na minha casa. Haja luz no meu casamento. Haja luz na minha juventude. Vai orando. Cada um ore aqui e peça luz. Me tira das trevas, Senhor. Me tira das trevas, Senhor. Ah, meu Deus. Tira essa alma dessa escuridão de tristeza, essa escuridão de nervosismo, essa mágoa, esse ódio, essa tristeza, esse rancor. Arranca, meu Pai. Arranca. Novo tempo está começando hoje. O novo ano começou. A agenda de Deus está renovada na tua vida. Ele está querendo fazer algo novo na tua vida. Se levante, fique em pé e comece a orar por isso.